Estamos iniciando mais um programa Pensando Educação, que é da iniciativa da OCIP Pira 21, em parceria com a Educativa FM e TV Unimep. Hoje recebemos a presença da professora Sheila de Matos Ussar, professora de música há já 21 anos, é também professora de língua portuguesa, trabalha no Colégio Piracicabano e no Liceu. Professora Sheila, nesses 21 anos de trabalho com a música, fala um pouquinho como é que a música vem se inserindo nos currículos, qual que é a trajetória do ensino da música no Brasil? Eu tenho feito parte de algumas discussões sobre isso, né? Desde que eu comecei a atuar no Colégio Piracicabano, eu comecei na educação infantil, só tinha música na educação infantil. E a gente vem sempre procurando ampliar esse trabalho, mas esse trabalho, na verdade, ele se insere num âmbito maior, que é cultural, né? A música tem uma história de exclusão, de entrada e saída da escola, né? A gente só teve música mesmo como presente no currículo, na perspectiva de formação do ser humano na Grécia Antiga, na Antiguidade Grega. Eu acho que desde que a música... já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Desde que a música deixa de pertencer ao povo, deixa de fazer parte da formação escolar, acadêmica, ela vem se especializando, vem se tornando um saber especializado próprio do músico. E é claro que isso, no desenvolvimento da sociedade capitalista, traz aí algumas questões importantes para serem pensadas, né? No contexto da escola, a gente tem uma primeira iniciativa de formalização do ensino de música com Vila Lobos. O canto orfiônico, depois de um longo tempo, ele teria sido assim, a primeira proposta de oficialização do trabalho da música na escola, né? E teve uma vida relativamente curta, apesar de alguns... era um programa que não era apenas do professor em sala de aula, eles ofereciam cursos de formação. Só que a gente tinha uma longa história de formação de músico e não de professor de música. Quer dizer, a gente vai pensar assim que quando a sociedade capitalista ela se estrutura, a gente tem o período do Renascimento, quando a gente começa a ter uma sociedade mais dividida em classes, que o capitalismo começa a se consolidar mais, né? O capitalismo industrial, a gente vai perceber que a música ela se torna cada vez mais um saber específico do músico e o ensino se volta para o ensino de instrumento. A gente tem um ensino de instrumento e um ensino buscado individualmente. Tá? Quem quer, quem tem dinheiro, quem tem condições de ter posse de instrumento, pagar um professor, vai se tornar um músico. Tá? Então, a gente tem uma história longa de formação de músicos, mas não de professores de música, porque são duas coisas. Quer dizer, o professor de música tem que ser músico, mas ele tem que ter outros conhecimentos, ele tem que ter uma formação mais abrangente. E isso o canto orfeônico até propunha. Eles tinham os professores e eles ofereciam cursos de formação, mas esses cursos de formação não deram conta da demanda. Eles não foram suficientes para suprir a demanda. Eram cursos de férias e cursos em grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. E deixavam as outras de lado. Exatamente. As outras partes do país, né, de lado. Exatamente. E hoje há um movimento de retornando a música ao currículo. E se antes já havia uma falta de professores, hoje, então, como é que é a situação? Pois é. O canto orfiônico deixa a escola na década de 70, substituído pela disciplina Educação Artística. E quando a Educação Artística entra, o papel desse professor polivalente seria trabalhar as 3 linguagens básicas, né? As artes visuais, as artes musicais e as artes cênicas também, a dança, né? As artes plásticas, né? Que a gente tem aí nas artes visuais várias também modalidades como a música. Mas isso de fato não aconteceu. A gente sabe que o ensino da educação artística ele ficou muito mais centrado. E virou numa coisa muito complicada, que era fazer bonequinho de papel, cartãozinho de Natal. Exatamente. A gente tem aí uma época também que o escola-novismo estava em voga, né? E uma série de críticas ao ensino tradicional.
Só que o que acontece? A ideia de pensar uma educação de um fazer acaba caindo numa educação bastante espontaneísta, né? Um fazer desarticulado, um fazer que não tem um eixo norteador. Então, a gente tem, tanto na música quanto nas outras modalidades, esse ensino bastante fragmentado, um ensino muito espontaneísta, a criança faz o que quer, a ideia de livre expressão ganha bastante expressividade nessa época, né? E ela entra nas escolas, então a disciplina educação artística ela acaba ficando, assumindo esse caráter de um fazer, mas não um fazer articulado, que tenha um eixo norteador, né? E ela continua até hoje, nós temos a educação artística até hoje, né? E das três linguagens, eu ainda acho que a música foi a mais prejudicada, porque o desenho ainda se manteve, de certa forma, na formação da pessoa, mas a música, por ser um saber, ter se constituído um saber tão específico, ela acaba ficando um empreendimento à parte, como nem todos tinham a condição de empreender esses estudos de música, o ensino ficava mais centrado nas artes visuais. E as artes visuais ganharam bastante espaço com isso. Quer dizer, a música ela vai ter que percorrer uma caminhada que as artes visuais já vêm percorrendo há tempos, né, para se consolidar uma área de conhecimento significativo na escola. Como é que se consolida a música enquanto ensino na escola? Quer dizer, o que é que efetivamente, como é que a música atua? Desde lá, lidar com a partitura, apreciação musical, como é que é essa proposta do ensino da música? Então, vamos pensar assim, a gente sempre tem, claro, um aporte teórico que embasa as nossas ações. Todo professor de qualquer área, não só da música, mas de qualquer área, né? Eu tenho estudado e tenho reconhecido a importância da perspectiva histórico-cultural, que é uma perspectiva que vai trabalhar com a ideia de que nós somos seres culturais, constituídos pela cultura, né? A gente teve durante muito tempo uma visão bastante determinista do ponto de vista biológico, né? Na educação como base, então a gente partia muito do pressuposto do dom, da facilidade, porque a gente tinha a ideia de que a gente precisa ter uma maturação biológica para construir conhecimento. E também, paralelamente a isso, a ideia de que eu já nasço com uma série de predicados humanos, né? Eu já nasço com a consciência, feito, já né? nasço humano, né? E a perspectiva histórico-cultural, basicamente as ideias aí, Vygotsky, né? Ele bebe em Marx, né? Materialismo histórico dialético, vai trabalhar com uma inversão disso. Não, nós não nascemos humanos, nós somos produtos, né, de uma história cultural. Então, nós somos produtos da cultura, né, das manifestações culturais. E aí, nós temos uma diversidade de manifestações culturais que emergem ao longo da configuração da sociedade capitalista. A música erudita, ela é um gênero, ela é na verdade, um grupo que agrega vários gêneros com determinadas características importantes de serem compreendidas pelos alunos, pelas crianças. Apreciadas, né? Mas temos outros gêneros também. Outros gêneros até gêneros orais, por exemplo, que não se valem de uma sistematização do que fazem, mas que são gêneros importantíssimos na formação da música popular brasileira. Além da professora Sheila ter toda essa experiência aí no ensino, é bom avisar aqui os nossos ouvintes, telespectadores, que ela acabou de defender a sua dissertação de mestrado, que tem o título Uma História Musical de Piracicaba, Memória e Tradição. Quer dizer, a par, então, da longa experiência com o ensino, também é uma pesquisadora da questão musical em Piracicaba. Como é que, no próprio seio da escola, a tradição piracicabana, aquilo que se preserva, pode ser incluído dentro do currículo? E é muito importante que isso aconteça, né? Então, trabalhar numa perspectiva histórica significa reconhecer que existe uma história de diversidade, ela não é uma história homogênea. Então, enquanto a gente tem vários gêneros musicais vinculados às realidades de diferentes classes sociais,
né? Então, obviamente, a música erudita, ela vai ser uma produção, né, um modo de produção de uma pessoa que tem mais acesso, né, a uma série de questões e que envolve a condição financeira para isso, compra de um instrumento, pagamento de um professor, né? E a gente tem outros gêneros que não se valem de todo desse Aparato, recurso, né? desse aparato, desse recurso e nem desse sistema de signo, mas que fazem música, tá? Em Piracicaba nós temos muitos gêneros não eruditos fundamentais à construção da nossa história. Quais você lembra aí? Vamos lembrar para o nosso Batuque público. de umbigada, Tá. por exemplo, é um dos gêneros que eu abordei na dissertação, uma entrevista de uma senhora que tem uma história longa de vida inteira com batuque de umbigada, a dona Benedita, com 96 anos, né? E ela, ouvindo a dona Benedita e, obviamente, estudando a importância, né, do batuque, os primórdios do batuque, que remonta à colonização do Brasil, né, a construção de uma cultura afro-brasileira, o quanto o batuque de umbigada repercute na nossa música brasileira. E isso, às vezes, não é conhecido, não é sabido, né? Eu mesma não conhecia desta forma o batuque de umbigada e estou conhecendo agora. Também temos a seresta, muito forte em Piracicaba. A seresta que é um gênero popular. Samba de lenço. Samba de lenço é um outro gênero muito próximo do batuque de umbigada, mas que tem algumas diferenças, é um gênero mais rural, enquanto o batuque de umbigada é um gênero que se tornou mais uma região mais abrangente, tá? Região urbana, região também rural. E o batuque de umbigada é muito interessante, ele é forte em Piracicaba, Tietê e Capivari. Tá. Nós vamos para um breve intervalo e logo retornamos falando mais de música. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Retornamos então ao segundo bloco do Pensando Educação, continuando nossa conversa com a professora Sheila de Matos Ussar, falando sobre o ensino de música nas escolas. A professora Sheila, tendo esse vasto campo, né, que é a música erudita, música popular, música pop, música brasileira, a música de cultura de massa. Diante dessa diversidade, como é que o professor de música pode lidar na sala de aula com a apreciação desse universo cultural tão vasto? Esse é o ponto mais importante que todos nós, professores de música, teremos que discutir. Agora, pensando um pouquinho na perspectiva que a gente vinha falando, o espaço da sala de aula, se a gente pensa que a linguagem musical é uma linguagem histórica, que se constitui ao longo da história, ela assume diversas modalidades, diversos sentidos, os diversos gêneros, tá? Então, eu não tenho um único que eu possa dizer, é esse. Esse representa. Isso não vai acontecer, porque cada gênero tem o seu sentido, o seu papel, cada gênero tem a sua importância nessa história, né? Então, pensando no ensino, nessa perspectiva de pensar diversidade, de colocar diversidade na sala de aula, eu vou precisar, sim, fazer uma seleção histórica. O meu espaço de sala de aula ele tem que contemplar, de preferência,
todos os gêneros, os que eu puder. Agora, eu preciso também ter um conhecimento desse gênero, é muito importante que se tenha. Eu preciso conhecer esses gêneros e trabalhar com esses gêneros em sala de aula. Obviamente, quando eu vou pensar num gênero mais erudito, eu vou entrar pelos caminhos da escrita musical, das notas, das figuras rítmicas. Isso é possível, isso é viável, mas num processo, né, onde a gente entenda que isso teve o seu lugar, porque a escrita musical ela é posterior à prática da música, à prática do canto. Né? Então, ela tem um lugar na história e a gente tem como pensar um currículo que contemple essa história. Eu posso dar um exemplo, tá? A gente está lá trabalhando com as crianças, por exemplo, eu vou pensar um período mais atual, Vila Lobos. A gente conta um pouco a história de Vila Lobos, obviamente a gente contextualiza esse trabalho com crianças pequenas, vamos pensar em educação infantil. A gente contextualiza esse trabalho e é claro que como Vila Lobos tem um papel muito importante nessa síntese da música brasileira, ele é um nome muito importante na música brasileira numa perspectiva erudita. Vila Lobos vai ter uma ligação muito grande com a cultura popular. E ele vai tentar fazer essa síntese nas produções musicais dele. Então ele tem algumas peças como o Trenzinho do Caipira, que ele vai organizar com a orquestra a ideia de um trenzinho que caminha e vai andando, e para, e depois continua o trajeto. E tudo isso, na época, foi bastante criticado. Ele foi vaiado com essa música, né? Porque a gente tinha um padrão de música e ele entra com uma música muito diferente. E entra na música erudita com um trenzinho caipira. Exatamente. Quer dizer, isso gera toda uma polêmica, mas Vila Lobos tem uma história de vida também. Ele gostava, ele tinha um pai que cobrava muito dele. Que música, que som é esse que você está ouvindo? Né? Que instrumentos, ele usa instrumentos, ele se vale muito dos instrumentos de percussão no Trenzinho do Caipira. Então, tudo isso a gente discute com a criança. Marcou uma época e brinca muito com ela. E é claro que ouvindo o Trenzinho do Caipira, quais os instrumentos que vocês identificam, né? Eu acho que a obra tem que estar dentro da sala de aula. A obra tem que estar dentro, porque ela é reveladora de todo esse contexto cultural, histórico-cultural. E é bom lembrar, né, para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, que ao inserir educação musical na escola, é educação musical e não a formação de um instrumentista, não é isso, professora? E esse é um ponto muito importante. Nós temos um instrumento que é a voz. A voz já é um instrumento. Tudo bem que a gente precisa aprender a tocar. A gente também não nasce aprendendo a cantar, né? A gente tem que aprender. Mas ela é um instrumento importantíssimo nesse processo. Outros podem acontecer, a gente diz assim, um instrumento que pode ser utilizado também como um recurso para leitura e escrita musical, neste caso mais voltado para a música erudita, é a flauta doce. A flauta doce, mas assim, não transformar a aula de música em aula de flauta doce. Essa é uma opinião, acho que particular minha, mas assim, conheço... Porque há uma grande diferença em alguém que quer aprender um instrumento, vai se dedicar a ele, vai à escola de música, né, do que a aula de música dentro do currículo escolar da escola básica. Ela tem que ser pensada em uma outra dimensão. Então, eu trago a diversidade, eu posso ter momentos de levar um instrumento, mas não se trata de ensiná-los aquele instrumento em específico. A gente não tem nem condições para isso. Uma aula semanal. Uma outra coisa importante também, professor, é o seguinte, a lei, nós temos uma nova lei do ensino de música, né, que já está em vigor, e ela não direciona como é que o conteúdo de música tem que entrar. Ela diz que precisa ter o conteúdo de música, tá? O conteúdo de música tem que estar presente na escola, mas ela não dá esse conteúdo, tem que ser uma disciplina, a carga horária. Inclusive, muitas escolas têm colocado isso nas mãos do professor de educação artística, que às vezes nem tem uma formação musical, né? A gente sabe também de casos de professoras mesmo, de classe, as professoras polivalentes, tendo que realizar atividades de música, né? Sem também ter esse preparo. Então, pensar a sala de aula com essa diversidade e cada gênero tem a sua história, essa história precisa ser conhecida. Agora, uma coisa que a gente tem tentado fazer, por exemplo, no Colégio Prescabano, nós temos a aula de música, que é uma aula de 1 hora semanal, e temos projetos. Projeto de flauta doce, projeto de violão. Aí sim, o projeto vai quem quer. Sim, aí ele vai lidar com um instrumento específico. Né? A criança sabe disso, a família sabe, então ele pode matricular, é um horário diferenciado, né? A disciplina de música está na carga horária.
no currículo e os projetos em horário diferenciado. Então, a sala de aula, ela contribui muito para os projetos, mas é o lugar de conhecer essa linguagem. Então, eu canto, eu posso ter acesso ao sistema de signos, da linguagem musical, das notas, mas o repertório, a produção que a música vem acumulando, ela tem que estar presente. Qual que é o benefício para os alunos? Como é que, ao longo aí desse tempo, você percebe a relação que os alunos vão criando com o processo, com o ouvir, com a percepção? Isso é muito importante porque nós temos a indústria cultural bombardeando, né, as escolas, as nossas famílias, as nossas vidas com uma produção que tem um fim comercial, que não tem um fim educativo. O ai se te pego da vida. Exatamente. Então, quer dizer, o professor tem que assumir a seleção que ele faz, essa seleção precisa ser bem feita, e tem que ser feita, que a gente não consegue fazer tudo. Nós temos um repertório cultural enorme e a gente não consegue dar conta de tudo, a gente precisa fazer uma seleção. Agora, as crianças, elas têm respondido muito bem a esse trabalho. Eu tive uma experiência interessante ontem em sala de aula, a gente trabalhou com uma música do compositor Joseph Haydn, que é a música Sinfonia da Surpresa, no português, né? Essa música tem uma história. E aí, a gente contou essa história, ele estava lá regendo a orquestra, e ele era um compositor, ele chegou ele é o pai da sinfonia, né? Tem 105 ou 106 sinfonias, Haydn. E ele já era um regente de uma orquestra, e ele estava numa apresentação, regendo, a orquestra estava tocando bem fraquinho, a gente vai dizer pianíssimo, né? E quando ele olha para trás, tinha gente dormindo na plateia. E o Haydn, ao contrário de alguns compositores, ele era muito bem-humorado, diz a história. Lenda não, diz a história que ele era muito bem-humorado. Alguns falam, diz a lenda, mas a gente lê um pouco sobre a vida de Haydn, ele era muito bem-humorado. E aí ele fala, eu vou pregar uma peça nesse povo. E aí ele introduz, depois de um pianíssimo, um fortíssimo. Faz um contraste. É uma surpresa, né? E quem está dormindo vai acordar. Então, veja bem, a gente contou essa história, fez uma experiência com as crianças e depois a gente se expressou corporalmente de acordo com essa música. Então, nós caminhamos pela sala, algumas crianças, na hora do forte, eles pulavam, né? Na hora de um fraquinho, tivemos algumas que deitaram no chão. A gente pediu que com o corpo elas pudessem expressar o que elas teriam compreendido. Eu acho que isso é importante porque as crianças são musicais. Exatamente. Porque a música reverbera no corpo, não é isso? A gente tem uma relação com a música. É uma relação corporal. O ritmo eu não sei tocar instrumento nenhum e acho que teria muita dificuldade em aprender. Mas uma coisa que sempre me entusiasma quando eu vejo alguém tocando um instrumento é que não é somente o tocar, o dedilhar ou assoprar, mas existe uma relação corporal visível daquele músico com o instrumento e às vezes dá a impressão de que o corpo atua junto, né? E que ensinar, então, e proporcionar isso às crianças, aos adolescentes, é de extrema importância, né? É de muita importância. A gente vai dizer assim, por que todo mundo não toca? Por que não é todo mundo que toca? Porque nós temos uma história de acesso ao instrumento, às condições que a gente já colocou. Porque, do contrário, eu vou dizer que todos poderiam tocar. Todos podem tocar. Como ninguém... As pessoas geralmente falam, eu não sou afinada. Ninguém diz eu não estou afinada. Mas você não vai nascer afinado. Nem desafinado. Tem que aprender, né? Você tem que aprender a tocar a sua voz, né? Eu digo isso. E uma coisa muito importante também, só pensando na educação infantil, porque este exemplo que eu dei foi um exemplo de uma aula na educação infantil, nós não vamos, obviamente, trabalhar com o sistema de signos da escrita musical na educação infantil. Mas ela vai vivenciar as bases desse sistema com o corpo, com a voz e com os instrumentos rítmicos. Né? Então, a gente vai propor que ela se expresse corporalmente, usando os instrumentos da bandinha rítmica, ela vai ouvir as obras e elas gostam muito, muito, muito. Dificilmente elas ouvem uma sinfonia, quando elas ouvem uma sinfonia, elas mexem os braços. Vão ficar paradas, né? Não ficam, elas têm um diálogo com essa sinfonia. Né? Isso é muito importante. Infelizmente, o nosso tempo terminou. A professora Sheila teria muito mais para nos dizer, talvez uma próxima oportunidade,
para a gente conversar mais sobre a música no ensino. Terminamos nosso programa por aqui, lembrando que ele pode ser acessado no site da TV Unimep, né? www.tvunimep.br, e até a próxima!